Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Astrologia na Prática. Como vocês estão nessa semana de lua cheia? Hoje a gente tem uma lua super cheia. Boa noite, Jane. Uma lua intensa, uma lua em Câncer em conjunção a Marte, fazendo oposição ao Sol. Olá, Nádia, boa noite. Boa noite, Mariângela, boa noite, Cris. Vocês não estão me ouvindo direito? Me deem um feedback aí, o áudio tá cortando, é isso? Tem uma pessoa dizendo que o som está cortando. A Jane está dizendo que está ok. Boa noite, Isa. Nádia está dizendo que está ok. Enfim, vou seguindo aqui até vocês me posicionarem. Vamos lá, Fátima, o som está ok? Então é isso, estamos prontas aqui para essa live. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta e mentora. Tô aqui todas as segundas. O meu horário oficial é 18h30, tá, meu povo? A gente está fazendo aqui um testezinho após a meditação para ver se fica bom para vocês também. E vamos fazer esse teste. E hoje, nessa lua cheia em Câncer, maravilhosa no céu, a gente está com vários planetas visíveis a olho nu. Se você está numa cidade que o tempo tá bom, que a visibilidade tá boa, você vai ver todo mundo no céu, depende da hora. Assim que o sol se põe, a gente vê Vênus, depois vem Júpiter, e aí agora quando a lua chegar no ápice dela, cheia, ela vai estar em conjunção com Marte, a gente vai ver um pontinho mais vermelhinho no céu, bem próximo da lua. Saturno também está visível, ele está próximo a Vênus, mas como ele está visível no momento em que o Sol está caindo ainda, e ele é bem pequeno, talvez você precise aí de um telescópio, de um binóculo, de algum aparelho, mas ele é um planeta que fica bem visível também. A gente tem Mercúrio também alinhadinho, então a gente está numa super conjunção maravilhosa, intensa. E hoje a gente vai falar sobre a Lua. A gente vai falar sobre o que significa a Lua no nosso mapa natal e o que significa a Lua em cada posição no seu mapa natal. Então, em cada signo e casa, o que é que esse planeta, na astrologia a gente chama de planeta, o que é que esse planeta traz para você? Né, para o seu comportamento, para a sua vida, para o seu dia a dia, ok? A gente no céu, nós temos dois luminares, o Sol e a Lua. Então, são os dois astros que iluminam o nosso céu, né? São dois astros que iluminam de dia e de noite. E na astrologia, o Thiago, acho que ele não acredita em astrologia, então eu acredito que essa live aqui pode te ensinar muita coisa, viu, Thiago? Inclusive mudar a sua percepção. Que a astrologia é uma das ciências mais antigas do planeta. Sempre foi feita por matemáticos, que depois se tornavam astrônomos. E é isso. Então, se você é muito bem-vindo aqui, se você estiver aberto a entender a astrologia como a ciência potente que ela é, ok? Se não, olha, o ITK tem muitas lives, muito conteúdo para você participar e que tem mais afinidade aí, talvez, com o que você acredita, tá bom? Mas se você quiser ficar, você é bem-vindo para ouvir, escutar e, quem sabe aí, abrir o seu coração para algo que está aqui milhares e milhares de anos antes de nós. Vamos lá. Bom, Thiago, é isso, tá bom?
Vamos lá, vamos falar sobre a Lua. Então, nós temos 2 luminares no céu, ok? 2 astros que iluminam o nosso céu. A gente tem o Sol e a gente tem a Lua. Na astrologia, a gente, para falar de todos os astros, os corpos, exceto os asteroides, a gente fala planetas, né? Os planetas de Sol a Plutão. Então a gente coloca todo mundo numa mesma nomenclatura para facilitar até a nossa fala. E o Sol, como eu já expliquei, né? Tem uma live, tá? Todas estão salvas no YouTube. E tem uma live onde eu falo sobre todos os planetas e o que eles significam com relação ao nosso comportamento. Então, que é a nossa mente, o intelecto, comunicação, motivação, crescimento, expansão, etc. E eu já expliquei que Sol é a nossa parte de consciência, de racionalidade, da nossa mente, não necessariamente da nossa mente, do pensamento, da forma como a gente pensa, e também do nosso centro, né? Ele é o centro do nosso sistema. E a Lua, ela é a nossa parte emocional, a nossa parte subjetiva. O Sol está de um lado mais objetivo e a Lua está de um lado subjetivo. E a Lua é a mãe das nossas emoções. Como um astro, um corpo celeste no nosso sistema, ela é responsável por várias questões ela influencia as nossas marés, as nossas águas. A Lua, ela tem todo um centro de gravidade aí. Então, a gente não seria a Terra sem o Sol e sem a Lua. E nós não seríamos pessoas sem a nossa parte consciente e inconsciente ou subjetiva, sem a nossa parte racional e emocional. Eu acho muito interessante que as pessoas falam assim, tem horas que a gente precisa separar o emocional do racional. Não tem como separar. Como é que eu vou separar 2 partes que me fazem de uma maneira perfeita, né? Que me fazem de uma maneira completa? A gente consegue ativar mais uma coisa ou outra, mas sempre na nossa decisão emocional vai ter ali uma passadinha nas nossas questões racionais e vice-versa. Então, e o Sol e a Lua, eles fazem uma dança que muitas vezes os 2 estão visíveis no céu. Na fase minguante e na fase crescente, a gente vê a Lua no céu com o Sol bombando, 10, 11 da manhã, meio-dia, a gente consegue ver bem fininho, nem sempre a gente olha para o céu, às vezes tem nuvem, mas sim, ela é visível. Num céu limpo, a gente vê a Lua de dia no céu. Então não tem como a gente dissociar as 2 coisas. Como se elas fossem, né, como se fosse possível isolar. Eu vou isolar a minha emoção da minha razão. Eu vou isolar o Sol da Lua. Elas também trazem, são 2 astros que trazem o nosso pai e a nossa mãe. E sem o nosso pai e a nossa mãe, a gente também não nasce, a gente também não existe. Não importa se o pai é desconhecido, se a mãe viu o pai uma única noite, uma única vez na vida e depois nunca mais, se a mãe abandonou, se foi para adoção, não importa. Sem um pai e sem uma mãe, a gente não tem vida. Então, essa união é muito importante. E a Lua, ela rege as nossas emoções, as nossas águas. O elemento água é o elemento que traz o arquétipo, né, a conotação, a representação das emoções de uma maneira em geral. Então, sempre que a gente fala de Lua, a gente fala de reações emocionais. Como eu reajo emocionalmente a coisas que me acontecem, ao inesperado, como eu nutro as minhas relações. A Lua é regente do signo de Câncer, então ela está domiciliada hoje nessa lua cheia, o que torna ela mais intensa. Ela fala sobre família, sobre maternidade, sobre a nutrição das minhas relações. Então, como eu alimento as minhas relações? De que forma eu cuido das minhas relações? Então, ela traz uma parte muito importante da gente. É por isso que, às vezes, a gente fala assim... sei lá, eu sou uma pessoa, um virginiano super racional, super ver para crer. E aí, de repente...
mas eu sou muito chorão, eu sou muito sensível, eu sou muito ligado a tais e tais temas que não tem nada a ver com Virgem. É porque emocionalmente a sua lua deve estar, né, em outro signo, em Peixes, por exemplo, e aí emocionalmente você se conecta com mais facilidade com outros temas, né? Você expressa suas emoções de uma maneira diferente da forma que você expressa quem você é de fato, né? A sua racionalidade, a sua identidade, a sua força. Ó, eu não sei o nome dela, mas ela colocou... Deixa eu trazer aqui o celular mais pra perto. Coincidência ou não, estava admirando a Lua hoje antes de chegar em casa e participar dessa aula que vai falar da Lua. É a Insta da Joy, eu não sei o seu nome. A Lua em Câncer, ela é, Joyce, ela é super potente, porque a Lua rege o signo de Câncer. Então é o que a gente chama de uma Lua domiciliada. Ela tá em seu domicílio. Vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Em 2020... essa lua cheia, porque como os ciclos não são perfeitos, a gente tem alteração, às vezes de 15 dias para frente, enfim, de trânsitos astrológicos que se repetem anualmente. E a lua cheia em Câncer, ela acontece uma única vez no ano, que é quando o Sol está em Capricórnio e a Lua faz uma oposição ao signo oposto complementar de Capricórnio, que é Câncer, e aí ela fica em seu domicílio. Em 2020, essa lua cheia, ela aconteceu exatamente no dia 30 de dezembro. O meu aniversário é 31 de dezembro. E eu gosto de passar a noite do dia 30 para o dia 31, à meia-noite, acordada, para ver o primeiro minuto do meu aniversário. Eu tenho essa mania, todos os aniversários. E aí, foi bem na lua cheia. E aí eu tava sozinha na varanda, olhando para a lua, e eu fiz um pedido para a lua. E eu fiz um pedido muito honesto, de todo o meu coração, aberta, assim, totalmente ao que a lua poderia me trazer. E realmente aconteceu, gente, na lua cheia de Escorpião, que foi quando o Sol estava em Touro, então foi mais ou menos 4 meses depois, teve um eclipse lunar Escorpião e o Sol em Touro, e aconteceu. Aconteceu assim como um presente que a Lua trouxe. Então, eu acredito muito no potencial, né, das nossas energias, do que a gente emana, do que a gente pede. E eu acho que algumas luas, elas são fortíssimas. Então, a de hoje, vocês que estão aqui, já chamem aí os parentes, os amigos, já mandem um recado para hoje se concentrar nessa lua e fazer um pedido de coração. Eu sempre sugiro esses pedidos não serem assim, olha, eu quero um carro azul do modelo tal, da marca tal. Eu preciso de um carro, certo? Se eu colocar, eu quero tal carro, de tal cor, às vezes não é o carro que é pra mim naquele momento, né? Não é o carro que eu quero, mas não é o carro que eu preciso. Então, eu sugiro fazer um pedido assim, olha, eu tenho tal questão e eu quero resolver. O que é que você tem para me oferecer, né? O que é meu? O que é que tem que ser meu? E aí pede, que eu acho que com a intenção e com a força lunar que a gente tem hoje, dificilmente isso não vai acontecer. Dê tempo ao tempo aí, você vai ver isso acontecendo na sua vida, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho do que significa cada lua, a lua em cada signo e nas casas análogas aos signos, tá? Cada signo rege uma casa. Então, Áries, casa 1, Touro, casa 2, Gêmeos, casa 3, Câncer, casa 4, Leão, casa 5, Virgem, casa 6, Libra, casa 7, Escorpião, casa 8, Sagitário, casa 9, Capricórnio, casa 10, Aquário, casa 11 e Peixes, casa 12. Então, quando eu falo a Lua em Peixes, casa 12, é a mesma força. A questão é, o signo no planeta é a energia inconsciente que esse planeta recebe para girar. Então, em que ritmo esse planeta gira? E a casa é a força desse planeta, a ação, a iniciativa desse planeta, em que área da minha vida eu aplico. Então, se eu tenho um Mercúrio na casa 4, mas não é em Câncer, um Mercúrio em Leão na casa 4, a minha mente ela é muito criativa, ela é muito potente,
eu gosto de me divertir, mas eu sou uma pessoa que prezo muito pela família, então eu aplico todas as minhas ideias, então todos os programas que eu quero fazer, eu incluo a minha família, eu levo minha família junto, porque a casa 4 é a casa da família. Então é uma energia análoga, o que a gente chama, tá? Então vale aí para essas duas situações, ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. A lua, então, são as nossas reações emocionais e como a gente nutre as relações. E aí, passando por cada signo, ela vai ter um comportamento diferente. E ela também traz a forma como eu fico bem, como que eu tô estável emocionalmente. O que eu vou trazer aqui, vocês podem aí fazer a matemática de vocês. Porque, por exemplo, se eu falar lua em Áries, e aí depois eu falo lua em Touro, casa 2, e você tem a lua em Áries na casa 2, saiba, temos 2 temas aqui que fazem parte do seu comportamento, tá? Se você não tem o seu mapa astral, se você não sabe onde que tá a sua lua, aí precisa fazer o seu mapa astral com algum astrólogo, com alguém que possa te ajudar, ou até mesmo alguns sites, eles geram a mandala só para você ver o posicionamento dos planetas, de graça, tá? A leitura e a interpretação não, mas a mandala é de graça, tá? Ou faça uma leitura completa, que é maravilhoso, é transformador. Eu acho que na live tem algumas pessoas que já fizeram e sabem o quanto isso muda a nossa percepção sobre nós, né? O nosso autoconhecimento. Vamos lá. A lua em Áries ou na casa 1 são pessoas que têm uma energia de ação, de iniciativa. São pessoas que gostam de desafios e que, para estarem estáveis, para se sentirem bem, elas precisam se sentir desafiadas. E às vezes esse desafio é canalizado para o esporte. Então é uma lua que traz uma força física, às vezes, né, de desafio, de vencer etapas, de fazer atividade física, de competições. São pessoas que têm muita autonomia, que não gostam de receber ordens, então emocionalmente elas se dão muito bem com liderança, com coragem, com empreendedorismo, mas são pessoas que podem ter reações coléricas. Então, baixíssimo nível de tolerância, muito toma lá da cá, e acabam tendo explosões emocionais. Mas essas explosões, do mesmo jeito que elas explodem, elas retornam. Então, são pessoas que também se acalmam com uma certa facilidade e passam por aquela cólera ali com mais facilidade. Elas não ficam guardando rancor, né? Elas renovam, a energia delas é totalmente renovável e bola para frente. E vamos começar algo novo, e vamos nos desafiar. E são pessoas que a estabilidade emocional, além de tudo isso, vem da autoafirmação, vem quando elas são reconhecidas, quando elas são vistas, quando elas têm ali um espaço firme delas, consagrado, né, determinado, onde ela não vai perder o posto dela. Então, são pessoas que gostam muito de liderança. A lua em Touro ou na casa 2 são pessoas que estão estáveis emocionalmente quando tem dinheiro, quando tem matéria e quando estão em relações duradouras. A lua em Touro, ela é bem estável. Quando ela entra em cólera, ela demora, mas também quando ela entra, ela demora para sair. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. São pessoas que se estabilizam emocionalmente, se harmonizam emocionalmente. Então, quando elas têm dinheiro, matéria, estabilidade material, relações duradouras, são pessoas que namoram mais, que casam, né? Tem o desejo de casar com maior, né? Assim, mais frequente que as outras pessoas. A lua em Touro, ela também reage emocionalmente através da alimentação. Então, elas comem as suas emoções.
Então, num momento de tristeza, fica sem apetite, num momento de alegria, come muito. Então, as alterações emocionais afetam diretamente o apetite. E alimentos, assim, sei lá, que a pessoa gosta mais, e aí vai de cada um, também trazem uma certa calma, né? Dão uma apaziguada nas emoções. São pessoas muito ligadas emocionalmente, né? Para elas se harmonizam muito também quando estão bem fisicamente, com a sua aparência, se acham bonitas, com uma energia sexual bastante alta. Alguns signos, o posicionamento de lua traz uma energia sexual bastante alta, de conquista e de charme, enfim. E são pessoas que gostam de presentear os outros, que se sentem bem presenteando os outros. Numa parte mais de sombra, tem teimosia, tem apego, são pessoas que se magoam e guardam mágoa por um tempo maior. Então, com touro, tudo é mais lento, tanto para começar quanto para terminar. E aí, na casa 2 também. A lua em Gêmeos, ou na casa 3, são os teóricos das emoções. Gêmeos é um signo de ar que fala de comunicação. Então, a lua em Gêmeos, ela traz pessoas que racionalizam muito as suas emoções. Então, se vão para terapia, vão falar muito, vão criar várias teorias. Elas podem, através desse movimento, sentir menos, então expressar menos as suas emoções, mas racionalizar muito. São pessoas que se harmonizam através da comunicação, da fala, das relações interpessoais. São pessoas que tendem a ter muitos amigos, andar aí em bando, conhecer muita gente, fazer networking. São pessoas que gostam de estudar, de conhecer sobre várias coisas. Talvez não se aprofundem, vão saber um pouquinho de cada coisa, tá? Mas gostam de saber, são curiosas, né? São pessoas curiosas por natureza. Como sombra, pode ter uma grande oscilação emocional. Então, é o que eu falo, Gêmeos dorme com a Ruth, acorda com a Raquel. Então, são pessoas que podem realmente mudar de humor, de gêmea má, passar para gêmea boa, voltar para gêmea má, com muita facilidade. Então, a lua em Gêmeos, ela traz essa oscilação emocional que é muito rápida. A gente nem vê, a pessoa já foi lá e mudou o seu estado emocional. Então, tem uma variação. Algumas pessoas podem achar que são bipolares e tal, não é diagnóstico, tá? E não tem nada a ver com transtornos. É realmente o fato de variarem muito, assim, né? Porque pensam demais, e aí os pensamentos, eles obviamente influenciam muito as nossas emoções, e isso traz essa variação emocional para a lua em Gêmeos ou a lua de casa 3. São estudiosos, gostam de ler, gostam de escrever, gostam de desenhar, boas pessoas para trabalhar com comunicação, marketing, com artes, tá? E vem aí também com o lado de sombra a necessidade de entender melhor as suas emoções, porque senão são pessoas que acabam ficando meio confusas com o que sentem. Sabe aquela pessoa que não sabe se tá com fome ou tá com raiva, né? Não tá com fome ou tá com TPM, a gente não sabe. A lua em Gêmeos, ela é meio assim, oscila bastante. A lua em Câncer ou na casa 4 são pessoas que emocionalmente amam cuidar, nutrir. São pessoas muito ligadas à família, às raízes, aos pais. São pessoas com uma forma assim de lidar com os outros bastante terapêutica, pessoas que gostam de escutar, que gostam de conversar, que gostam de cuidar mesmo em todos os sentidos. Podem ir até para carreiras ligadas à saúde, a cuidado, a desenvolvimento comportamental também. A lua na casa 4, ou em Câncer, ela demora um pouquinho para mostrar suas emoções. São pessoas que se protegem muito, então não vão de cara expressar o que elas estão sentindo. Você fala uma coisa para elas, elas não vão ali, né? Minha cara não mente. Não, a cara delas mente sim, porque elas se protegem, elas não se abrem, elas não demonstram as emoções assim de bate-pronto. Elas precisam de muita confiança
para expressar essas emoções. Podem ser pessoas que realmente nessa de se proteger se fecham, e aí a gente fica tentando conhecer mais a pessoa, saber mais coisas, pedir que ela fale mais coisas. E numa relação íntima é muito difícil quando o outro não se abre, né? Quando a gente parece que o outro está sempre escondendo o jogo. Tem um mistério nessa lua em Câncer. E são pessoas que gostam de casa, de ter uma casa confortável, de se sentir em casa. São pessoas bastante caseiras mesmo. E podem ter esse lado de proteção muito forte, o que acaba fazendo com que elas se excluam, com que elas se afastem das pessoas, para que não haja essa intimidade, né? É mais difícil você ganhar intimidade com uma pessoa que tem a lua em Câncer, e elas se protegem muito bem. Podem ser ótimos pais, ótimas mães, porque gostam de cuidar, e provavelmente são pessoas que vão se realizar através da família, né? Seja a família que cria ali, marido, mulher, filhos, seja a sua família de sangue, pai, mãe, irmãos, né? As suas raízes e a sua ancestralidade. Vocês têm alguma dúvida, vocês vão mandando aqui. Daí a gente tem a lua em Câncer, a lua em Leão ou a lua na casa 5. São pessoas que emocionalmente gostam de se divertir. Então, para elas estarem bem emocionalmente, elas vão querer se divertir. São pessoas que gostam de ter hobbies, que gostam de arte, que gostam de viagem, que têm uma energia mais alta. São pessoas que emocionalmente se equilibram através também da sua autoafirmação, que gostam de aparecer, que gostam de serem reconhecidas, de serem famosas, de serem o centro das atenções. Então são pessoas que vão buscar ser o centro das atenções. São pessoas extremamente criativas e que podem se realizar também através dos filhos. Leão rege a casa 5 e são 2 sinônimos para filhos no nosso mapa astral. Então são pessoas que podem lidar muito bem com crianças de uma maneira em geral e se estabilizar, ter o seu sonho muito ligado a filhos ou a trabalho com crianças, né? Ou a estar perto de crianças. Como sombra, a lua em Leão ou na casa 5 traz pessoas bem tinhosas, aquela pessoa que quer tudo do seu jeito, né, que quer aparecer, que é o centro das atenções. E isso pode fazer com que a pessoa acabe tendo um comportamento um pouco egocêntrico, tá? Então são pessoas que podem ali ficar girando em torno de si e não conseguir olhar para nada que não seja o seu umbigo, como sombra. Agora, são pessoas que são generosas, são pessoas que querem ajudar, que querem agir com o coração, que vão lutar por causas, né? Vão se envolver em algumas causas, enfim. E criativas, animadas, divertidas e que se estabilizam, né, viajando e conhecendo e passeando e tendo seus hobbies, praticando esportes. E também a questão da beleza e da estética, ela é bem presente na lua em Leão, assim como na lua em Touro e também na lua em Libra, tá? Que a gente já vai falar. A lua em Virgem, alguém colocou aí lua em Virgem. Virgem é um signo de terra e é um signo de natureza. Então são pessoas que gostam do mais natural possível, das coisas mais naturais possíveis. São pessoas que podem ser ligadas a ervas, a curas mais naturais, homeopatia, os tratamentos alternativos. São pessoas que também, assim como a lua em Gêmeos, racionalizam muito as suas emoções, colocam todas as emoções de um ponto de vista muito crítico, muito de ponderação, porque Virgem é regido por Mercúrio, e Mercúrio é a nossa mente, o nosso intelecto, é o signo do poder de análise, é o signo da minúcia, é o signo da metodologia. Então são pessoas que emocionalmente são mais frias, mais distantes, também não se envolvem muito, gostam das coisas naturais, então desde beleza natural, alimentação natural, enfim, que tem um quê ali de professores, de mestres, são pessoas que se estabilizam também, se harmonizam através
dos estudos, do trabalho e do seu servir, de colocar o seu propósito a serviço das pessoas. Como sombra, são pessoas que podem ser um pouco exigentes demais, frias e distantes demais, críticas, e aí pode ser aquele chato de galocha que nada tá bom, né? Cabe muito bem para uma lua em virgem, nada tá bom, né? Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser mudado, tudo podia ser diferente, porque são pessoas perfeccionistas. Então, buscando a perfeição, nada vai estar bom, porque a perfeição não existe, né, gente? A perfeição é um ponto de vista. Então, não é um ponto, né, material ali, um ponto determinado. E aí a lua em virgem, ela pode trazer essa sombra, tá? E na casa 6 também. São pessoas que lidam muito bem com rotina, com dia a dia. Então acorda, vai trabalhar, faz isso, faz aquilo, dá conta de um monte de coisa. E são pessoas que ficam bem emocionalmente quando a casa tá organizada, a alimentação tá em dia, o trabalho tá em dia, quando tudo tá mais assim disciplinado e organizado. A bagunça, a mistura das coisas no armário, na gaveta, não faz bem para quem tem a lua em virgem. São pessoas que querem tudo bem organizado, categoria, bonitinho. Aí a Cris tem a lua em virgem, então sabe bem o que eu tô falando. Daí a gente tem a lua em Libra. Libra, que é um signo da balança, é o signo que rege casamentos e sociedades, parcerias. Então, quem tem a lua em Libra se harmoniza através das parcerias. São pessoas que precisam muito dos outros, que têm menos autonomia. A lua em Áries é uma lua totalmente autônoma, totalmente independente. E a lua em Libra é o contrário, é o oposto complementar, são pessoas mais dependentes. Então são pessoas que para dar um início a um projeto, para ir em algum lugar, para fazer alguma coisa, sempre vão chamar por alguma companhia. São pessoas com um senso de justiça muito apurado e que gostam muito acabam tendo um comportamento muito diplomático, muito do diálogo, menos do embate. Então são pessoas que tendem a apaziguar as relações, a conversar. Agora, pode vir a ter ali, aquele indivíduo, um comportamento dependente, tá? Como sombra, são pessoas que podem ser muito dependentes. Então, se não tem ninguém do lado, a pessoa não faz nada, ela empaca. Então, precisa de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um sócio, de um marido, de uma mulher para fazer as coisas. São pessoas com um tino muito bom para as artes, para a beleza, para a estética. Então, costumam ter bom gosto, costumam gostar de arte, moda, estética, enfim, tudo ligado a esse tema, né? O tema das artes, da beleza, da moda, da aparência. E como sombra também vem a questão de, assim, a última palavra é a minha, tá? Então, pessoas mais mandonas nesse sentido, de que não gostam de que a sua palavra não tenha valor, porque Libra é o signo da balança, da justiça, né? E o juiz é que dá a última palavra. Então, para a lua em Libra é bom ter razão, né? São pessoas que querem ter muita razão também. E aí a gente tem a lua em Escorpião, uma lua super misteriosa. Libra e casa 7, tá bom, gente? Para quem tem lua em Libra e na casa 7. A lua em Escorpião ou na casa 8 já é uma lua misteriosa, é uma lua mais observadora. É muito engraçado que quando a pessoa tem a lua em Escorpião ou a lua em Touro, eu consigo ver no olhar da pessoa, de maneira bem subjetiva, que ela tem uma lua ou em Touro na casa 2 ou em Escorpião na casa 8, porque fica um mistério, fica aquela coisa bem assim, parece que o olhar da pessoa assim tem quilômetros, sabe? Que você não alcança o final. São pessoas bem observadoras e que se protegem emocionalmente também. Elas não tendem a demonstrar as suas emoções com muita facilidade para as pessoas. Elas guardam mais. São pessoas que vão sempre lembrar de alguma coisa errada que você fez há 100 mil anos. Então a memória da lua em Escorpião, ela é bem aguçada,
tá? Ela é bem profunda. São pessoas também com uma energia sexual bastante forte, assim como a lua em leão na casa 5 ou a lua em touro na casa 2. São pessoas que têm uma certa paranormalidade, uma conexão mediúnica, intuitiva com as coisas. Então, emocionalmente, é muito fácil dessa pessoa se conectar e ter uma intuição e saber o que o outro está pensando, o que vai acontecer, qual caminho ela deve seguir. Então, é uma lua muito paranormal, assim, né? Muito intuitiva. São pessoas que se harmonizam, se estabilizam quando elas estão resguardadas, quando elas estão seguras. Então, situações de risco, situações de insegurança não fazem bem para essas pessoas. E dinheiro, tá? Assim como touro, escorpião é um signo de dinheiro. Então, quando elas estão bem financeiramente, são pessoas que gostam muito de trocar, de ajudar. Então, podem ir até para as carreiras terapêuticas ou médicas ligadas à transformação. É muito comum a gente ver aí lua de escorpião ou lua na casa 8, de pessoas que querem ajudar os outros, que querem trocar, que vão para as áreas de terapia, meditação, enfim. Tudo isso aqui que a gente vê no ITK e mais um pouco é bastante conectado com a simbologia de escorpião. E a lua em escorpião, ela traz isso. Ao mesmo tempo que são pessoas que se transformam também. Elas acabam passando por crises ao longo da vida. São pessoas que têm uma tendência maior a passar por crises ao longo da vida, porque escorpião é o signo das crises. Então é assim que elas transformam e elas renascem. Você vai ver uma lua em escorpião na casa 8 renascendo com grande frequência, tá? Em sua vida emocional, términos e começos, e superações, e conflitos, e começa de novo. Então, são pessoas que são muito resilientes emocionalmente. O que não é só bom, tá? Pode ser ruim, por quê? Porque aguenta um tranco tão forte que tem dificuldade em encerrar as coisas. Então, quando algo precisa ser encerrado, às vezes a pessoa não encerra. Não, vamos dar mais uma chance, vamos ver, porque ela aguenta o tranco, né? Então, isso pode até fazer mal, inclusive. Não acho 100% bom, não. Já a lua em Sagitário ou na casa 9, ela traz um emocional de expansão. São pessoas que, para estarem bem emocionalmente, elas precisam de festa, elas precisam de viagem, elas precisam de cultura, elas precisam se divertir. São pessoas que vão buscar coisas mais distantes, elas podem, assim, só se apaixonar por aquilo que é mais distante, mais difícil de alcançar. São pessoas que muitas vezes vão ou estudar muitas línguas, ou estudar, fazer vários cursos, até de desenvolvimento pessoal também, cursos acadêmicos, ou que podem nutrir o sonho de morar fora, então podem vir a ser expatriados aí em algum momento, porque se estabilizam através do conhecimento, da viagem, da diversão. São pessoas que podem trabalhar com entretenimento, com comédia, com festas, com tudo que envolve adrenalina, alegria, criação, e também na parte assim, mestres, pessoas, professores, desenvolvedores, mentores, que têm a lua em Sagitário ou na casa 9. Como sombra, podem ser pessoas que não conseguem ser contrariadas, que a única verdade absoluta é a que elas detêm, e elas podem ficar fanáticas. São pessoas que podem tender a um fanatismo. Qual fanatismo? Qualquer um. Religioso, ideológico, político, social. Então elas podem... Um tema, é aquilo. E aí um fanatismo, né, o exagero não é bom para nada. E são pessoas que podem pender, sim, ao exagero de tudo. Então vai contar uma história gigantesca. Vai falar sobre si, ela é a melhor do mundo. Vai consumir vai ingerir uma comida, uma substância, uma coisa. Pode se viciar. Então, como sombra, tem esse fanatismo, que vamos colocar assim nessa palavra, esse fanatismo que não é só religioso, é um tema, né? Eu sou fanático, o que é? Existe uma coisa, uma verdade, um tema, e aí eu vou naquilo, assim, incessantemente,
e aquilo pode se tornar muito grande na minha vida. E aí a gente tem a lua em Capricórnio, Capricórnio ou casa 10, que é o signo do trabalho, da produtividade, do crescimento, do amadurecimento. E a lua em Capricórnio, ela são pessoas assim que têm uma certa dificuldade em lidar com as suas emoções. São pessoas que talvez não consigam expressar muito bem as suas emoções. Não que elas não queiram, mas é como se tivesse uma trava, é como se tivesse um bloqueio. Eu não posso sentir isso. Então são pessoas que eu sempre sugiro a estarem em terapia, a conversarem sobre as suas emoções, a perder medos, inseguranças, vergonhas, para falar sobre as suas emoções. Elas se estabilizam através do trabalho. Tem trabalho, tem dinheiro, essas pessoas estão ótimas. Não tem, você vai ver elas miseráveis emocionalmente. São pessoas ambiciosas que querem galgar altos lugares, alcançar altos postos, conquistar coisas importantes na vida profissional, que sonham com um reconhecimento profissional, que sonham com uma ascensão, mas que podem ser muito duras. A sombra de lua em Capricórnio são pessoas duras, são pessoas que vão pegar pesado, às vezes na forma como elas se expressam, podem ser muito autoritárias, comandantes, e aí elas vão falar meio que no imperativo, né? É isso, fica quieto, é daquele jeito. Então vão mandar muito. Não é a questão, por exemplo, da lua em Áries, que é uma lua que sofre de insubordinação, né? São pessoas que querem ser líderes, mas assim, são pessoas que vão buscar carreiras autônomas, né? Ser donos do seu próprio nariz e tal. Essa individualidade da lua em Capricórnio, ela é muito voltada para massacrar ali, para ser autoritário, né? Para fazer as coisas do seu jeito e impor isso para as pessoas, tá? Então quem tem a lua em Capricórnio precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. São pessoas que são mais avarentas, assim, então a avareza é uma das sombras também, que vão ter dó de gastar dinheiro, que vão reter, não que às vezes é o certo a fazer e tal, é uma coisa, mas elas vão ver o gasto financeiro como algo que machuca elas emocionalmente, desestabiliza elas emocionalmente. Então o melhor para lua em Touro e lua em Capricórnio é ter dinheiro na conta, pagar suas contas em dia, ter estabilidade material para que haja estabilidade emocional. A lua em Aquário ou a lua na casa 11 são pessoas que também, a lua em Aquário, ela é muito bruxa, assim, é uma lua de conexão, é uma lua de paranormalidade, é uma lua da pessoa se conectar com energias e ter intuição e premonições, mas são pessoas que não necessariamente têm muitos amigos, mas fazem amizade, fazem network, circulam bem com facilidade. A lua em Aquário, ela tem um quê de insatisfação, então são pessoas que podem reclamar muito das coisas, estarem insatisfeitas, achar que tudo pode ser diferente, porque são pessoas de criação, são pessoas de movimento, de liberdade. Então assim, não segure, não tente amarrar uma lua em Aquário, porque vai voar, tá? Uma pessoa que vai voar. Então são pessoas que precisam circular, que precisam estar entre as pessoas. Pode ter um círculo de amizade até menor, assim, mais restrito. Mas são pessoas que podem ser bons negociantes, palestrantes, professores, enfim, da área comercial, que trabalha ali em conexão com o todo. São pessoas muito ligadas a ações e atividades humanitárias, sociais também, são pessoas preocupadas com o social. Porém, acessar também emocionalmente uma lua em Aquário é bem difícil. São pessoas que se resguardam, que não expressam as suas emoções com facilidade. Não são tão desconfiadas quanto a lua em Escorpião e nem tão duras quanto a lua em Capricórnio, mas são pessoas que a gente tem mais dificuldade em conseguir decifrar, né, o que a pessoa está sentindo.
elas são mais frias. É quase que assim, uma lua em aquário ela não tem lua, não tem emoções. Se vocês forem olhar o estereótipo aí, os memes que fazem na internet, você vai ver que a pessoa com lua em aquário não tem coração. Tem, mas ele é muito racional e ele pensa muito no todo. Então, se eu for chorar os meus problemas individuais pequenos, né, do tipo, puxa, não fui na academia hoje, tô triste, devia ter ido, é a pessoa que vai falar assim, nossa, que besteira, né, com a guerra estourando lá, não sei aonde, você tá falando em academia, né, você precisa olhar mais para fora, pensar mais no macro, e aí isso pode tornar essas pessoas um pouco distantes, não tão agradáveis, né, de se circular ali, de se ter por perto, mas são pessoas que vão normalmente buscar ações sociais de transformação, são pessoas conectadas com tecnologia, inovação, conhecimento, liberdade, comunicação, inteligência, e tudo isso traz estabilidade emocional. E aí a gente tem a última lua, que é a lua em peixes, ou a lua na casa 12, é a lua dos sacrifícios, é a lua da Maria do Bairro, né? Porque é a lua da sofrência. As pessoas que têm a lua em peixes, não é que elas vão sofrer ou que elas vão ser vitimistas, mas elas têm como sombra uma facilidade, digamos assim, uma fluência maior ali com a dor. Então são pessoas que sofrem muito mais, que se conectam muito com a dor dos outros, o que é positivo num sentido de empatia, de ajuda, mas que pode trazer um peso emocional muito grande. São pessoas extremamente intuitivas, que gostam de cuidar, que gostam de trabalhar o seu propósito, mas são pessoas que podem ficar muito no mundo da lua, muito dispersas, muito sem conseguir dar um foco. São pessoas que dentro de um processo terapêutico podem passar mais tempo para entender as suas emoções, para conseguir desapegar, para conseguir transformar. Agora, é o signo da cruz de Jesus Cristo, então é um signo de sacrifícios. São pessoas que vão se sacrificar muito pelos outros. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Depende de qual sacrifício, para quem, se é justo com a pessoa. Então, a gente não consegue fazer essa análise. Mas são pessoas que se sacrificam mesmo. Então, são pessoas que vão abrir o seu coração, te ajudar, pegar na tua mão, falar vamos junto, eu faço por você, eu tô com você. São bastante intuitivas, são bastante ligadas a todas essas técnicas holísticas, espirituais, a meditação, tudo isso é muito conectado com a lua em peixes. São pessoas gentis, são pessoas simpáticas, mas como sombra vem um vitimismo, vem um sofrimento às vezes exagerado, e são pessoas que se desconectam com muita facilidade do aqui e agora, então se perdem emocionalmente em si e nas ideias, né? Então a cabeça foge numa reunião, a cabeça foge de um momento ali que ela devia estar atenta, mas quando elas querem, tá? Quando essa pessoa se conhece, quando essa pessoa está alinhada, é uma lua extremamente resistente e resiliente. É uma lua que faz e acontece. Então a gente vê peixes como um signo de fragilidade, e não, eles são mais vulneráveis às influências externas, tá? Eles balançam mais conforme o ambiente ao redor balança. Porém, são extremamente resilientes, tá? São extremamente fortes, emocionalmente falando, eles vão passando ali por onda atrás de onda até passar a arrebentação. Uma outra sombra que eu lembrei agora é também que podem pender para vícios. Então, atenção aí, quem tem a lua em peixes pode ficar viciado em qualquer coisa, em chocolate, em álcool, em droga, em Netflix, enfim, qualquer coisa, em pão, em farinha, em açúcar. Então, são pessoas que têm uma facilidade aos vícios. Ok, meu povo? Alguma dúvida? Além de se a live vai ficar gravada, tá gravada no YouTube. Aqui no Instagram não fica. E aí, Joyce, anotou tudo?
Imagina se você faz o Astrologia na Prática, que é o curso que eu tenho, hein? Mas aqui no Astrologia, na live Astrologia na Prática, eu fiquei de final de 2020, 2021 inteiro e 2022 inteiro fazendo lives semanais aqui. Eu dei um curso de astrologia já aqui para a audiência do ITK. E aí eu voltei com Astrologia na Prática em setembro de 2024. Então, agora, assim, a gente já tá aí há uns 4 meses, já tem várias lives no YouTube, que já dá para vocês aprenderem muitas coisas. Ok? Então, meu povo, boa lua cheia para vocês. Passem o recado aí para todo mundo canalizar ótimas energias hoje. Façam esse ritual aí de lua. Eu garanto que vocês fazendo de coração, vocês pedindo de coração, conectadas com a energia da lua e recebendo aquilo que vocês têm para receber, vai acontecer. Ok? Nos vemos na semana que vem aqui. Provavelmente vamos manter esse horário. Eu acho que vocês gostaram desse horário, vocês participaram mais também. Então a gente anuncia aqui se vamos manter esse horário, tá bom? Nos stories. E a gente se vê de qualquer forma segunda que vem aqui na Astrologia na Prática. Um beijo, meu povo. Boa semana.